salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, estamos aqui no Projeto X, estou com a presença, mais uma vez, ilustríssima. Oh, sumiu? Não tem mais ausência? Agora, presença, mais uma vez, do nosso grande mestre, Thiago Feitosa. Estamos aqui o quê, Thiago? X versus X? Vamos fazer junto. Vamos lá. X da atualidade, que programa maravilhoso. Você sonha em fazer isso, amor? Eu sempre sonho em parar de fazer isso, né? Aqui toda quarta-feira eu não tenho sonho, cara. Eu tô muito emocionado, é um momento histórico. Mas ó, tem um pessoal que não gosta aí, diz que é chato, mas enfim. Mas é a vida, né? Tem que fazer, né? Isso agrada a todos. Gente, hoje, programa mais do que especial, né? A galera aí na mídia o tempo todo, os alunos assustados, as pessoas cometendo o suicídio, tem gente saindo do país. Tá um caso louco pra falar da crise do Brasil. Thiago, tá tendo ou não essa crise? Pô, você tá tendo crise, eu não sei, mas com minha barba no vídeo ficou muito bonita. Não sei se vocês repararam que o nosso mestre aqui tá muito mais clean, né? Olha isso. Abusando da sensualidade, olha, usando pasta headscan, tudo olha, isso só assim, né, galera? Não fica mano. apaixonado não, tá, galera? Que a gente tá aqui com um outro intuito, não eu pode acho. se envolver, né? Se entrega, mas não se envolve, né? É o que a gente fala, né? Tem que se entregar a aula, mas sem ter esse apelo, né? Esse apego material que é uma coisa muito feia. Zé Boni, vamos falar de crise. Tem crise, Zé Boni? É dúvida aí, né? A mídia acaba falando isso o tempo todo, né? Os nossos alunos acreditam, a sociedade acredita, e aí começa a ver, né, Thiago, aquela resposta social. O cara, ele começa a falar, se tá ou não tá, eu vou juntar minha grana. Exatamente. E começa a ter os comportamentos, né, que acabam gerando as crises, né, como, por exemplo, inibição do consumo, né, que acaba sendo um problema, né? A gente acaba tendo uma pressão muito grande sobre os preços, que acaba que afeta todo o mercado. Porque se o negócio, né, Zé Boni, se o petróleo aumenta e afeta alguns setores da economia, os outros que não são afetados aproveitam um bonde e também elevam os seus preços. E a inflação acaba sendo um problema, né, comum a todos. Ninguém aqui está dizendo para vocês que não tem um momento difícil na economia, né, Zé? Mas é um momento de crise, tem que ser questionado, e a gente vai fazer uma análise aqui muito aprofundada para você nesses programas da atualidade, né, Zé Boni? Com certeza. Carinho, né? Fizemos aí um programa especial. Não, gente, assim, a gente está trabalhando, acho que mais do que o dobro aí, né, para levar você uma informação mais clara e, é óbvio, ajudar a você a ter a nota máxima, não só nas questões, né, que permeiam aí a geografia, história e outras disciplinas, mas principalmente num tema de redação que pode vir dentro desses assuntos. Em primeiro lugar, galera, a gente entender que essa palavra crise, ela não representa uma esfera individual do Brasil. A gente tem que lembrar que o primeiro mundo está em crise, ou seja, a Europa está num quadro de crise. O Brasil, muito grave, né? Você deve estar vendo, já viu aqui, o nosso mestre Feitosa, ele trabalhou com a dívida da Grécia, então você sabe que não é algo exclusivo do Brasil. E o Zé Boni, a gente ia trabalhar no 2014, a nova crise europeia. Perfeito. E as pessoas ficaram sem entender, ou seja, o projeto já estava antecipando essa questão lá atrás, né? Porque os veículos de comunicação já vêm batendo nisso, né? Com certeza. A gente precisa lembrar que, mais uma vez, no caso brasileiro, não é algo novo, né? Tem um pessoal falando, tá em crise, é culpa do governo Dilma. A gente tem que ver isso, né? Como é que ocorre? Ninguém aqui está aliviando ninguém. A gente só precisa lembrar que esse caso quando você usa, né, o termo crise, não é de um dia para o outro que essa crise acontece. E a gente quer partir disso. A gente quer explicar que, pessoal, olha que estranho, o Brasil não estava pronto para ter um amplo crescimento. A gente fala isso com o namorado, né? A gente começa a namorar, se envolve, né? E aí passa um ano de namoro, tu diz o quê pra tua namorada? Eu acho que eu não estava pronto para namorar, né? Será que era a hora do Brasil desenvolver? Você fica se perguntando, né? Ou seja, o Brasil, ele teve esse amplo desenvolvimento, e aí, Thiago, surgem os gargalos. Não foi um crescimento sustentado, né, Zé Boni? Isso é uma coisa que a gente percebe, né? É óbvio que crescer é bom, mas crescer apenas de forma especulativa, né? Sem uma sustentação. E a gente percebe que as grandes potências mundiais todas se prepararam para crescer, e o Brasil, sempre com esse ímpeto de otimismo, alegria, felicidade, não fez o trabalho de casa para esse salto, né, Zé? Tanto que a gente tem aqui no Projeto X uma aula bem antiga sobre gargalos, que a gente já falava sobre isso. O Brasil em 2010 ele cresce 7,5%, foi a segunda maior taxa de crescimento do mundo. No ano seguinte, 2011, ele já cresce 2%.
né? Em 2013, 2012 para 2013 ele cresce 0,9%, ou seja, a ideia do PIBinho, né, que bateu no teto, ele não conseguiu mais crescer, não conseguiu crescer pelos gargalos, né, Zé? Com certeza. E a gente quer, a partir de hoje, ou seja, dessa quarta-feira, a gente vai acompanhar para você, ou seja, nós vamos sinalizar quais são esses gargalos, vamos aprofundar, né, a partir deles para explicar para você. Antes disso, Thiago, se você me permite, eu fazer uma observação. Normalmente em sala, a gente tem uma dúvida absurda que os alunos geram, a ideia do PIB. Né? A gente fala para o aluno, o que é PIB? É ele, Produto Interno Bruto. O que Ele responde a sigla. O que é esse Produto Interno Bruto? Gente, olha que interessante, eu mesmo não sabia disso, não essa profundidade, né? O Produto Interno Bruto, ele trabalha com a expansão das fábricas, das indústrias, ou seja, da produção do país. E é sempre feito em relação ao ano anterior. Então, quando o mestre diz, né, o Brasil ele teve um desenvolvimento de PIB de 7,5, isso quer dizer o quê? Que ele teve um crescimento de 7,5 em relação ao ano passado, ao volume produzido no país. Olha que interessante. Então não quer dizer se o país ele teve, um exemplo, crescimento de 0,2%. Isso quer dizer em relação ao ano passado, mas a produção dele não reduziu. Não. Pelo contrário, ela aumentou, mas não aumentou tanto quanto o ano passado. Ficou claro isso, pessoal? É um desenvolvimento em relação ao ano anterior. Sempre comparativo, né? Sempre comparativo. Acho que isso fica mais claro aí para o nosso aluno, que na sala a gente fica PIB, 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 PIB. E às vezes o jornal ele fala assim, cresceu 1%, o aluno não entende. Não é que você perdeu dinheiro, é que você apenas evoluiu 1% em relação ao dinheiro que você já tinha. Ou seja, se você crescer 0%, você perdeu? Não, você estabilizou. Né? É claro que a gente sempre quer crescer. Né? Mas uma coisa também que os especialistas falam, Zé, é que com os ritmos de crescimento populacional cada vez menores, né, vai haver uma necessidade também cada vez menor de crescimento do PIB, que é o que a gente vê na Europa, por exemplo. Isso né? aí, isso aí. É óbvio que a gente não está dizendo que o Brasil já atingiu a sua maturidade, não. Temos muito a crescer. O que a gente lamenta, na verdade, é isso, né, Zé? É que a gente tem muito potencial para crescimento, né? Mas há uma desaceleração mundial desse crescimento e isso é algo notório. A não ser nos países mais dinâmicos, né? Como os tigres, né, Zé? Áreas, né, que tem aí ainda estão no processo de amadurecimento, né? E aí, Zé, o que a gente vai falar hoje para começar esse trabalho? Pô, então, na verdade a gente reparou aqui, a gente fez uma análise, né, galera, com essa tabelinha aqui, que ela fez uma análise, olha só, a gente fez um ranking de 142 países da Terra e a partir daí nós estabelecemos a qualidade total quando analisado o sistema rodoviário, o sistema ferroviário, o sistema portuário e o sistema aeroportuário. Então foi uma análise, gerou a partir daí um ranking mundial. Cabe a gente citar, né, Thiago, que em primeiro lugar desse ranking aqui ficou a maravilhosa Suíça. E em segundo lugar, assustando todos aqui, né, do Projeto X, ficou Singapura. O aluno se pergunta, né, Zé, Singapura, você lembra que a gente vem dando, né, uma atenção especiais aos países do Sudeste Asiático. Cita aqui os tigres asiáticos que o nosso mestre falou agora. São países que estão mantendo um ritmo de crescimento avassalador, fazendo frente aí à China e à Índia. Ou seja, a concorrência lá está muito maior do que aqui. A gente vai ver isso. Em terceiro lugar, é óbvio, né, galera, os Estados Unidos ainda mandando bem. A gente vai ver que isso também faz parte do seu histórico de grande investimento aí. A gente pode voltar até a marcha para o Oeste para ver isso, né, Tiagão? Claro, sem dúvida alguma, né? E é importante lembrar o seguinte, né, pessoal? Esses países, eles estão crescendo de forma sustentada, entendendo que para terem um longo prazo, eles precisam de transporte, comunicação, energia, educação e qualificação de mão de obra, que é o trabalho de casa que o Brasil não tem feito, né, gente? E aí você começa a pensar em crise, por quê? No momento de prosperidade econômica, né, Zé? O Brasil exporta o que tem, né? Atrai, né, turistas, participa do mercado mundial de forma, né, positiva, porque está todo mundo bem. Agora, no momento crítico, você depende de si. E quando você olha para a sua casa, a gente vai ver aqui que o cenário é bem problemático, né? E cabe só um parênteses. Você às vezes fica preocupado com o produto que você consome, o preço desse produto, e esquece que o frete, o transporte desse produto, influencia de sobremaneira no preço final. Só para dar uma estatística rápida, pessoal,
Um container trazido da China para o Brasil em 17 mil quilômetros de deslocamento, ele tem um custo de $1.200 o frete. Quando esse navio atraca em Santos, em São Paulo, e leva o container de Santos até a capital, que são 73, 74 quilômetros aproximadamente, de caminhão, o valor do frete, Zé, é de $1.200. Ou seja, é o mesmo valor para deslocar 73 km de caminhão do que 17 mil km de navio. Não tem como, né, Zé? Não tem como você pensar numa economia que cresça com esses gargalos tão graves. E um produto final que seja acessível à população. Ele chega no porto acessível, mas a gente precisa lembrar nosso aluno que esses navios, né, Thiago, eles ficam dias e até mesmo meses esperando para atracar no porto. Ou seja, o navio ele chega no porto, esse produto ele chega no porto com um valor e ele vai encarecendo a partir do momento que ele não chega no produto, nesse consumidor final, ele vai ficando caro. Então, para a China enviar um navio para cá, ela precisa ter um cálculo de quanto tempo que esse navio vai demorar para ficar livre de novo. Então ela joga a taxa aí. E a partir daí a gente paga um valor bem mais caro. Tem uns dados bizarros. Em 2012, Porto de Santos bateu recorde. Um navio ficou atracado 118 dias para conseguir descarregar. Pessoal, são 4 meses, né? Pelo amor de Deus, só que o custo diário, segundo a empresa alemã Hamburg Süd, né? Acho que é alemã, agora fiquei na dúvida, né? Se for, pode comentar e me corrija. A Hamburg Süd, ela publicou que um custo diário de $25 mil vezes 118. Gente, isso dá milhões que vai para carga. E na carga ele divide por container, o seu iPhone fica caro. Aí você xinga a Dilma. Tem que xingar. Agora, xinga com embasamento. Né? Não é uma decisão. A Dilma resolveu deixar o iPhone caro. Não. A Dilma deixou o iPhone caro porque ela não investiu na infraestrutura portuária da forma adequada. Agora, é um legado meramente de Dilma Rousseff? Não, né, gente? Aí você precisa ser um pouco inteligente e começar a entender que é um problema crônico. Né? O setor portuário, inclusive, é o pior, né, gargalo brasileiro na atualidade. Né, gente? Agora, questãozinha de prova do Enem. O aluno ele quer isso, né? Já se falou que o Brasil está deixando de exportar os produtos perecíveis. Por quê, Thiago? O produto é perecível. Ele aguenta ficar 118 dias esperando vaga para atracar? Estraga. Estraga. Opa, opção aí boa para você. Então, o Brasil ele deixa de vender o quê? Ele deixa de vender a soja. Porque a soja, galera, ela não é produzida no litoral nossa. Não. Ela está no interior, Thiago. Exatamente. Então eu tenho que tirar ela do interior, levar até o porto, para do porto esperar esse tempo todo para entrar no navio, para o navio chegar até o país e no país ter esse mesmo trâmite. Gente, o alimento estraga. Ou não estraga, eles fazem o quê? Aí vamos lembrar, né? Eu tenho o uso de quê? De elementos químicos no seu produto para que ele não estrague, afetando diretamente a sua vida, a sua qualidade de vida. Até a aceitação do mercado, né? Tem mercados que preferem comprar um produto mais puro, né, gente? Lembrando que o porto de Paranaguá, no Paraná, é o maior exportador de soja no Brasil, né? Só que essa soja ela tem que descer do centro-oeste para o Paraná para depois subir para a Europa. Olha aí o contrassenso, né? Você já teve um estudo que hoje a saca de soja sai a $22 no porto de Paranaguá. Se ela sair pelo porto de Itaqui, no Maranhão, criando hidrovias internas, ela vai custar $6 a saca. Gente, isso é uma redução de preço fantástica, acelerando o escoamento e aumentando o volume de exportação, porque com o preço mais barato todo mundo vai comer mais a soja brasileira. Então, e estamos falando de soja, né, Zé? Tem muito mais coisa aí. Mais assim, produtos, né? Mas vamos lá, Zé. Vamos para a tabelinha então, gente? Vamos lá, então. O que a gente pegou aqui, né? Só para você lembrar. A gente fez uma análise do BRIC, então Brasil, Rússia, Índia e China. E para não ficar algo viciado, que vamos, agora os professores só falam de BRICS. A gente trouxe o quadro aqui do Chile. Por que o Chile? O Chile é nosso vizinho. E o Chile, galera, ele foi o primeiro país que saiu do patamar de subdesenvolvido e passou para desenvolvido. Então é um país importantíssimo. Além de ser vizinho, né, nosso, ele deu mais ou menos a receita de como fazer o bolo. Então vamos aprender com o Chile. Vamos iniciar a análise, Tiago? Vamos lá. Eu vou falando, Zé Boni vai analisando. Galera, vamos primeiro olhar o quesito qualidade total. Ou primeiro vamos ver a qualidade total primeiro, né? O ranking em geral, depois a gente especifica nos quesitos. Qualidade total, como o Zé falou, analisa todos os critérios e faz uma amarração. O Brasil na posição 104, né, Zé? A China, posição 69. Rússia, posição 100. Índia, 86. E Chile, 32.
42, ou seja, o Brasil perdeu para todo mundo, né, Zé? Aqui foi sacode, né, galera? É muito legal a gente pensar, né, que é um país que necessita de todos esses quesitos para fazer com que a sua economia se desenvolva. Zé, mas e o Chile? É óbvio que todos os países, eles precisam de todos os quesitos amarrados. Mas se a gente quer, galera, estar aí como um país de ponta, a gente precisa que todos os quesitos funcionem. A gente vai ver isso, mas o nosso país, ele é um país que ele necessita dos 4 quesitos. Porque nós temos uma extensão territorial ampla. Além disso, nós somos um país que nós temos, né, um afastamento muito largo da área litorânea, ou seja, a gente precisa de uma forma de linkar o interior com o litoral. A nossa população, ela está basicamente na área litorânea e a nossa área de costa, Thiago, ela é muito grande. Isso quer dizer que nós precisamos do rodoviário, do ferroviário, do aeroviário e, é óbvio, né, da parte portuária, que deveria ser a essência da gente. Por que, Zé? Por que deveria ser a essência nossa? Vamos lembrar do fator histórico. O Brasil é um país que foi colonial. Então, nós somos um país com viés de exportação. Exportação para onde? Para os países, para os mercados, né, da Europa e o mercado norte-americano. E agora estamos nos aproximando da China. Ué, Zé, e deveria ser o quê? Bem, se nós voltássemos para fazer esse comércio com os países vizinhos, pode ser que não fôssemos tão dependentes do setor portuário. Mas se você se propõe a fazer esse comércio com países ultramarinos, você precisa ser bom no portuário. Então a gente vai ver que esse quesito, ele se torna o mais importante pra gente. Sem dúvida alguma, né? O Zé mandou muito bem. Então, galera, já que estamos falando de Brasil e de problemas, né? Vamos começar falando do rodoviário, né? Vou fazer a leitura, depois a gente faz a análise. O Brasil fica na posição 118 e o Zé depois vai falar por que isso é absurdo, que é um absurdo. A China, posição 54, um destaque mundial. Rússia, 130. Índia, 85 e Chile, 22. Aqui só antes do Zé falar do Brasil, que eu sei que ele quer falar, queria falar da Rússia, porque tu fala, Thiago, a Rússia tá pior, mas gente, você tem que lembrar que a Rússia é um país de clima frio, tem temperaturas que chegam a menos 30, o rodoviário para o russo não é o ideal. A gente vai chegar daqui a pouco no modal que é o ideal para o russo, né? Então, os russos, eles têm talvez essa desculpa, né? Agora, o Brasil 118 não tem, né, Zé? Por que não tem, né, gente? Vamos lembrar que na época do JK, o Brasil, ele optou, uma questãozinha lá do Enem, qual é o sistema modal que vocês vão usar? E o JK, ele optou pelo rodoviarismo. Gente, o rodoviarismo é o que nós nos propusemos a sermos bons. Nós estamos nessa posição aqui. A gente abraçou, né? E é o que a gente escolheu. Aqui eu vou arrasar. É que nem o aluno que fala, né? Eu sou de humanas, né, professor? Nós somos rodoviários. E aqui faz miçanga. Como assim, cara? Se tu escolheu ser bom nisso e não manda bem. Vamos lembrar que na década de 50, 60 do século 20, o JK, ele opta por pressão externa. Sim, a gente sabe disso. Mas o Brasil, ele deveria ter esse processo de vínculo, de conexões mais intensos. Mas nós estamos num país tropical. O que isso tem a ver? O nosso asfalto, ele não aguenta esse processo de dilatação e contração. Você nota isso, o seu pai, ele percebe os buracos, né? Porque tem tantos que não dá para ele fugir, na verdade. Vou ter que defender o seu pai, tem que escolher em qual que ele cai. É barato de instalar, mas é caro para manter, né, Thiago? Então aqui fica realmente esse pesar pra gente, né? O solo úmido também, né, Zé? Chove muito, né? Fica a terra fofa, caminha. Você vai ter carga passando ali, você vai ter, obviamente, uma destruição, né, dessa estrutura. É realmente muito, muito problemático, né? Agora tem alguns dados que são bizarros. O Brasil, ele tem 1.700.000 quilômetros de rodovias, maior do que a China e do que a Índia, que tem 1,5 milhão. Pô, Thiago, maneiro, maneiro. Só que do 1.700.000 quilômetros, apenas 200.000 quilômetros são pavimentados. Gente, isso é um nono praticamente, né? É absurda essa questão, né? E se você trouxer os Estados Unidos para cá, gente, você chora. Os Estados Unidos, eles têm, vou chegar pertinho para falar, ó, 4 milhões de quilômetros de rodovias asfaltadas. Eles têm mais do que o dobro nosso de rodovias
e todas asfaltadas. Gente, é muito problemática a situação brasileira para quem se propõe a ser rodoviário, né? E principalmente para que hoje tenha, né, Tiago, cerca de 60% da carga feita pelo rodoviário. Então você, história, né? aí não dá, né? Complicada a situação. Bom, vamos para o ferroviário então. Ferroviário, o Brasil fica em posição 91 dos 142 que o Zé falou. China, ó, 21. China bem. Rússia bem também, 29. Índia, 24. Olha o BRICS brincando, pessoal. Quem destoa? Brasil. Problemas. E o Chile, 82, né? Você vê que o Chile também não foi também nesse quesito, né, Zé? Mas impressionou o BRICS, né, Zé? Eu vou iniciar esse processo com uma análise do Chile aqui, em homenagem a uma aluna minha que fez uma análise sensacional. Gente, o Chile ele está numa área de montanha, a gente vai lembrar dos Andes. Aí eu falei, não dá para pôr tantas ferrovias assim. Aí ela falou, até dá, né, professor, mas vai virar uma montanha russa. Engraçadinho, um beijo aí pra Júlia. Muito bom. Gente, então ali é nós... estreito, né, Zé? É um país estreitinho. Estreitinho. Né? Então a gente tem aí esse problema físico. Agora, o que o Thiago disse que forma a excelência? O que a Rússia optou? Ela optou pelo certo. O que você aprende na sua aula de geografia? Que país de grande extensão continental, ele necessita investir fortemente no ferroviário. A gente vai lembrar que o Brasil hoje tem uma média de 30 mil quilômetros de malha ferroviária. 10 mil feita pelo Mauá. Estou falando de 1850, certo? 1850, século XIX. Isso, Mauá, 10 mil. 10 mil. E o Lula fez 10 mil. Ou seja, entre o Lula e o Mauá, 20 mil. Gente, olha isso. Não, 10 mil. Né? Sobrou 10 mil. É porque parece, né? Desculpa, eu falei 20 mil, eu sou tão ruim de matemática, não. É porque parece que tem um projeto da Dilma agora de fazer mais 10 mil. Mais 10 mil. Ou seja, só 10 mil. Entre o Mauá e o Lula, só 10 mil. Só 10 mil quilômetros. Então a gente nota o quê? Que é um processo que não chama a atenção do governo. E pior do que isso, Thiago, desses 30 mil, as bitolas, elas são diferenciadas. Então não conecta o sistema modal. Aí eu pego um trem e levo até um trecho, jogo desse trem para outro trem. Eu gero um gasto interno. Esse modal ele deveria ser conectado. Então assim, é um gargalo que nós tínhamos que sanar, até mesmo para entrarmos nesse mesmo patamar dos BRICS. É bitola, para quem não sabe, tá, pessoal? É a largura do trilho, tá? É porque os esforços das ferrovias, eles eram individuais. Os próprios fazendeiros, eles criavam as suas ferrovias e colocavam as bitolas que bem queriam, né? Não existia um padrão nacional. Então é a questão interessante. A Rússia, só para apontar a questão legal, enquanto o Brasil tem 60% de cargas de rodovias, a Rússia tem 80% de cargas em ferrovias, né? Então, ser 130 em rodovia e 29 em ferrovia é legal. Não dá para ser 118 em rodovia e 91 em ferrovia, né? Fica difícil. Aí fica difícil, né? Portuários é Brasil, meu Deus, 130. China, 56. Foi bem. Rússia, 97. Índia, 82. E Chile, 37. Zé. Impressiona o Chile, hein? Impressiona o Chile. E o Chile, na verdade, como você falou, a mesma estrutura, roça, né, uma costa ali muito ampla, então eles investiram muito bem. Vou sair aqui em defesa da Rússia, tá, Thiago? Por quê? É um país muito continental, a parte que ele tem de costa é uma área que vive congelada, sim, então ele tem a necessidade de usar ali o quebra-gelo, que é um navio muito caro, então eles preferem se conectar com ferrovias. Nós temos a Transiberiana e agora nós temos uma que vai de Moscou a Sichuan, na China. Então, os caras estão se conectando de trem. Anos-luz à frente. Anos-luz. E muito próximo, né, de se tornarem os principais parceiros. Fundamental aí para a Rússia estar ligada ali à China. Agora, gente, o Brasil aqui realmente é algo incompreensível. Não dá para entender esse sistema nosso. A Dilma agora ela está optando pela modernização dos portos. A gente vai lembrar que é um sinônimo para privatização. O governo do PT, né, que bombardeou, nunca vamos privatizar, está fazendo isso com um nome diferente, um nome de batismo. Vamos sentir na pele essa emoção. Então, gente, estamos aí, né, hoje com a firma de Singapura, que é top 1 no portuário, ou seja, o Brasil ele tem a chance de ir bem. Essa empresa de Singapura está no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, tem uma carga ali absurda, né? Então a gente pretende melhorar isso aí.
Só para fazer uma observação aos estados do Nordeste que estão investindo fortemente aí, tá? O estado de Pernambuco, com grande destaque na área portuária, o Porto de Suape ali. Então, assim, tem grande chance. Teve um aluno que me xingou bastante, Thiago, numa das aulas minhas e pediu para eu voltar para a faculdade, porque eu falei que o Espírito Santo não era um estado de grande destaque. Vou pedir desculpa a ele, vou fazer esse apontamento. O estado do Espírito Santo tem aí o Porto de Vitória, importantíssimo, e o Porto de Tubarão. Por que é tão triste? Por que essa agressividade no coração, meu jovem? Que isso? Eu não estou entendendo. O pessoal xinga, pessoal xinga. Que isso? A gente faz com tanto amor para vocês, gente. Pô, por favor, né? O pessoal xinga. Magoa, né? Magoa, né? Magoa. Porque eu fui à faculdade, né? Eu assisti a aula lá, eu copiava. A faculdade do Rio de Janeiro, né? Reza a lenda melhor do hemisfério sul. Falei, caralho, estou lá. Né? Mas enfim, aluno, desculpa aí. É porque essa matéria Porto 1 a gente não teve, não né? Tem Porto 1. É que aluno, acho que a gente tem essa matéria da faculdade, né? Capitais do Mundo 1, né? Relevo, pontos mais altos do planeta. Gente, olha só, vou dar uma dica de um site bonzão, chamado google.com. Esse é muito bom. Tu digita lá e vem informação. Essas informações soltas, assim. O cara acha que professor de geografia assim, né? Ele bota lá qual o chiclete mais caro do mundo. Ele tem que saber, né? É coisa engraçada isso, né? Não, então assim, a gente tem essa proposta, né, galera, nesse quadro de aulas rápidas. Sim, claro. Então eu precisava, em 5 minutos, falar do Sudeste. Sim, o extensivo não tem como a gente dar um destaque tão grande para os estados do Espírito Santo. Adoro o Espírito Santo, já esteve lá. Comida maravilhosa, café maravilhoso, praia maravilhosa e outras coisas maravilhosas que eu não posso falar, né? Mas enfim, eu peço desculpa aí e esse apontamento aí nosso, um show de bola pro pessoal do Espírito Santo. Exatamente. Vamos então agora para a gente fechar esse primeiro bloco, né, da crise do Brasil ligada aos transportes, com a aeroportuária, que foi uma grande polêmica durante aí a recente Copa do Mundo. O Brasil na posição 122 no mundo, enquanto que a China ocupa a posição 72, a Rússia 105, Índia 67 e o Chile 35, né? Isso é algo impressionante, né? Em termos de estrutura aeroportuária aqui. É o modal mais caro, né, Zé? É o modal mais caro, né? A gente precisa lembrar disso, acho que é a observação mais importante aqui. Mas a gente vai lembrar aqui, Thiago, que o Brasil ele é muito bom no aéreo. Nós temos a Embraer, né, galera? Um grande destaque no cenário mundial. O Brasil ele produz aviões e vende, ele não usa, né? Além disso, mais uma vez, nós temos um país concentrado. O povo brasileiro não usa o aeroportuário, principalmente porque ele está concentrado na região sudeste brasileira. E é bem legal a gente ter uma análise aqui que eu gostei muito, acho que ajuda bastante o nosso aluno. Se o país ele manda bem no ferroviário, ele não quer usar o aeroviário, porque isso torna esse produto muito mais caro, muito mais lento. Então, a gente falou dessa ligação entre China e Rússia, isso é importantíssimo para eles. E esses países agora eles aumentam os investimentos no portuário, para não ser refém do sistema aéreo. Então, assim, acho que essa é a principal análise para a gente. O pessoal que está assistindo e já viajou, viu que os nossos aeroportos não são funcionais nem para o ramo turístico, principalmente para o ramo de carga, que é um ramo extremamente concentrado. Exatamente, né, pessoal? E fica aí, né, o nosso encerramento relacionando essa questão da crise, né, os preços que você observa no mercado, a essas dificuldades de transporte que a gente vê no Brasil, né, gente? E como sair? Essa é a pergunta, né? Aí temos que lembrar que investimentos têm sido feitos com o capital estrangeiro, né? Esse grande pacote que a China agora vai fazer no Brasil de 53 bilhões de reais em infraestrutura, né, na ferrovia, que vai ligar o Rio de Janeiro ao Peru. Aí temos uma aula aqui no X da Atualidade que a gente gravou sobre essa ferrovia. Muito boa. Assista lá, né? Não vamos detalhar aqui porque o foco é outro, mas é importante entender que se o Brasil não tem recursos próprios para investir, que capte recursos internacionais, né, investimentos em empresas, para que você possa ter uma dinamização, porque do contrário é complicado sair desse cenário, né, Zé? Com certeza. Ó, não sai daí. Quarta-feira que vem nós vamos estar juntos. Nós estamos no mês especial da genética. Todo dia um encontro marcado com o nosso grande mestre Felipe Jardim. Então, delícia! Você tá com a gente. Não sai daí. Quarta-feira que vem tem mais Crise no Ar. Não, tem mais. X da Atualidade. Que programa maravilhoso. Que satisfação estar com você.